Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Então, boa noite aí a quem está ao vivo conosco. Deixa eu ver aqui, passaram algumas pessoas, mas ficaram Lila Govinda Dasa, Hare Krishna Prabhu, boa noite, reverências. E o Henrique Abreu. Tudo bem, Abreu? Tudo bem, Henrique? Quanto tempo? As devotas no templo Hare Krishna não são mulheres, são Vaishnavas, Vanchakalpa. Vaishnavas e mulheres, mulheres Vaishnavas. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos seguir aqui com a leitura da Bhagavad Gita pelo Instagram do Rio Bhakti Center, né? Aqui pela ISKCON Rio de Janeiro. Bom, para quem não está acompanhando, nós estamos no capítulo 2, intitulado Resumo do Conteúdo da Gita. E hoje nós vamos ler o verso fatídico, né? Um verso muito famoso, que é o verso 62. É o verso que faz parte de uma sequência bem conhecida do capítulo 2, né? Conhecida também como efeito dominó, que é uma sequência que Krishna mostra para Arjuna como ele cai, como ele chega ao fundo do poço material. Como é que começa, né, essa ideia de você realmente cair, né, no sentido de não seguir o seu propósito, né, voltar a uma consciência materialista, temporária, egoísta, né? Como é que começa isso?
Então esse verso de hoje, verso 62 do capítulo 2, ele vai falar sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo o verso 62 do capítulo 2 da Bhagavad Gita como ele é. Hoje, já falei, né? Verso 62. Jayato Vishayam Pumsa Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodo Bijayate. Jayataha, enquanto contempla, Vishayam, os objetos dos sentidos, Pumsaha, de uma pessoa, Sangaha, apego, Teshu, os objetos dos sentidos. Upajayate, desenvolve-se. Sangat, do apego. Sanjayate, desenvolve-se. Kamaha, desejo. Kamat, do desejo. Kroda, ira. Abhijayate, manifesta-se. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Bom, a tradução do verso diz o seguinte: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Vamos ver o significado de Prabhupada para esse verso. Alguém que não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos precisam de verdadeira ocupação, e se não estiverem ocupados no serviço transcendental amoroso ao Senhor, eles de certo procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. No mundo material, todos, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, sem mesmo precisar mencionar outros semideuses nos planetas celestiais, estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos. E o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. O Senhor Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvati agitou para o prazer sensual, ele concordou com a proposta e, em consequência, nasceu Kartikeya. Quando era um jovem devoto do Senhor, Haridas Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Maya Devi, mas Haridasa passou facilmente no teste devido à sua devoção imaculada pelo Senhor Krishna. Conforme ilustra o verso acima mencionado, de Sri Yamunacharya, um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais, devido a seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Este é o segredo do sucesso. Portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, com certeza acabará fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer seus desejos. Muito bom, né? Om Gyana Timirandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Milyatayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandra Mukaswami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamne. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 62 do capítulo 2, enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para quem chegou. Henrique, guitarrista do Rio de Janeiro, Hare Krishna, boa noite.
e também o Alexandre Nunes, que também está aqui conosco. Hare Krishna, boa noite a todos. Bom, é interessante aqui, a primeira coisa que eu queria comentar que é interessante é que, como eu disse no início, né, antes da leitura, esse verso, Krishna vai iniciar assim um bate-papo com Arjuna, em que ele vai explicar como que a gente cai no materialismo, né, no poço como ele fala aqui, né, no poço material, no fundo do poço material, né. Então é uma sequência de versos bem interessante, que é o 62 e o 63, em que ele fala como isso começa, né, que é a contemplação dos objetos dos sentidos, que é o verso de hoje, e como isso termina, que é o poço material, né, que é o materialismo, que é a consciência materialista. Então, e aí é interessante, porque Prabhupada, como sempre, né, muito assim, com propósito, Prabhupada sempre muito certo assim de onde ele quer chegar, né? Já no significado desse verso, que vai nos dizer por onde começa, Prabhupada já nos dá a resposta de como sair daí, né? Como nem começar, como realmente entrar numa consciência que seja espiritual e que seja de Krishna. Então, eu vou repetir aqui algumas frases de Prabhupada só para a gente comentar um pouquinho, tá? Então, a primeira coisa que Prabhupada diz é que alguém que não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. E ele diz, os sentidos, eles precisam de ocupação. Então, só tem duas alternativas. Se ele não está ocupado espiritualmente, né? No caso aqui a gente está falando do serviço transcendental ao Senhor, ele vai estar ocupado no serviço à Maya, digamos assim, né? No serviço ao materialismo mesmo. Ele vai estar ocupado ou de uma forma ou de outra. Então, se ele está ocupado no serviço transcendental, ele deixa de estar ocupado a serviço do materialismo. E se ele está ocupado a serviço do materialismo, ele não consegue estar ocupado a serviço, né, da questão espiritual, do transcendentalismo. Então, ou uma coisa ou outra, né? Precisamos escolher. A gente sabe que a diva, né, a alma espiritual, né, a nossa categoria de espírito, ela é justamente aquela que está à margem, né? Então ela pode escolher ou o espiritual ou o material. Ela tem esse livre-arbítrio de fazer essa escolha. Então, Prabhupada está nos explicando aqui que os sentidos, eles precisam estar ocupados. Se eles não estão ocupados em uma coisa, eles estão ocupados em outra, né? Mas eles estão sempre ocupados. Por que ele diz isso? Porque muitas pessoas acreditam que é possível simplesmente não ocupar os sentidos. Muito daquela linha do desapego artificial ou da repressão artificial, né? Não quero ocupar meus sentidos, simplesmente vou para a floresta fechar os olhos e meditar. Não, isso não é possível, né? Os sentidos, eles precisam ser ocupados. Então, a primeira consciência que a gente tem que ter é que se ele não está ocupado a serviço de Deus, ele vai estar ocupado a serviço do nosso egoísmo, do materialismo, ok? Então, Prabhupada explica, né? Quem não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Pois esse verso ele diz que tudo começa com a contemplação dos sentidos. O que seria essa contemplação dos sentidos, que é onde todo o nosso problema começa, né? Seria a meditação. Algumas pessoas traduzem, alguns acharyas traduzem como meditação. Essa contemplação aqui, né? Ela tá no sânscrito, o termo técnico aqui é dhyayataha, dhyayato. E essa palavra tem a mesma raiz de dhyana, né? Como a gente sabe, o capítulo 6 da Bhagavad Gita, Dhyana Yoga, que é a yoga da meditação. Então, essa contemplação é essa meditação em alguma coisa. Como assim meditação? Meditação é quando você está com a mente fixa em algo, né? Por exemplo, uma pessoa quando ela está apaixonada, né? Ela fica com a mente fixa, né?
naquela pessoa. Todo mundo já passou por isso na adolescência, né? Você não consegue mais pensar em outra coisa que não seja aquela pessoa. Então isso é uma meditação. Então a meditação, esse dhyana, essa contemplação dos objetos, dos sentidos, é quando a sua mente ela está direcionada e ela está fixa em algo, em algum tema, em alguma pessoa, em alguma coisa, em alguma preocupação, né? Então você está meditando o tempo todo naquilo, né? E então Prabhupada ele começa esse significado nos explicando: olha, quem não é consciente de Krishna, a sua meditação, a sua contemplação, ela está sujeita aos desejos materiais, né? Porque como a gente está no mundo material, o tempo todo a gente está contemplando, meditando em objetos dos nossos sentidos materiais, né? Porque tudo nesse mundo é material por um lado, né? Se a gente tem uma visão materialista. Claro que depois, quando a gente vai ficando consciente de Krishna, tendo uma visão mais transcendentalista, você vai vendo que na verdade tudo é Krishna, né? Mas num primeiro momento, numa consciência materialista, tudo é material. E aí você está o tempo todo desejando materialmente, né? Meditando naquilo que vai satisfazer todos os seus sentidos, o seu corpo, o seu ego, né? Bom, continuando aqui. Aí ele diz que no mundo material todos estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos. Isso é importante porque algumas pessoas, Prabhupada falar isso é importante, porque algumas pessoas realmente acreditam que podem lutar contra a Maya. Então elas acham que com seu esforço, com a sua força de vontade, com a sua austeridade, ela vai conseguir, assim, não contemplar, ela vai conseguir não desejar, não sentir, não meditar, né? Isso é uma grande ilusão. Todos, Prabhupada diz, no mundo material todos estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos. E para ser mais ainda, assim, convincente, Prabhupada cita Shiva, né? O próprio Senhor Shiva, imagina, Shiva, né? O maior dos Vaishnavas, um grande Deus, o controlador de Tamaguna, né? De um dos modos da natureza, que é o modo da escuridão, responsável pela destruição, aniquilação dos universos, do cosmos. Imagina, o Senhor Shiva, ele também não conseguiu controlar, e Prabhupada dá um exemplo, né? Então Prabhupada dá exemplo de Shiva para dizer assim, olha, até Shiva, né, tirando Krishna, todos estão sob a influência dos modos da natureza e sob a influência dos objetos dos sentidos, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui para ler aqui o comentário do Henrique. Muito boa essa ideia de que estamos meditando o tempo todo. Mostra essa possibilidade de se escolher no que meditar. Exatamente, né? Essa é a saída, né? Meditar em Krishna, meditar em questões espirituais, vai substituir a sua meditação em coisas materiais, né? Mas meditar, a gente vai meditar, assim, no sentido de ficar pensando, né? Com a mente fixa em alguma coisa. E aí Prabhupada diz aqui, então, o único método para sair deste labirinto da existência material, né? A existência material na cultura védica, nos shastras, né? Em tudo que a gente lê, é sempre um labirinto, uma floresta em chamas, né? Sempre algo assim bem difícil mesmo de lidar e de sair e de saber lidar mesmo, né? Com todas essas questões. Bom, então Prabhupada diz que o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. E aí, para contrapor o exemplo que ele dá de Shiva, que também não conseguiu controlar os seus sentidos, ele dá o exemplo de Haridas Thakura, que por estar abrigado ali, ser um devoto imaculado e abrigado nos santos nomes, ele conseguiu controlar os seus sentidos e não cair, né, em alguma tentação. Então, Prabhupada dá o exemplo de Shiva para dizer que ninguém consegue, que todos estão sob a influência desses objetos dos sentidos materiais,
Mas ele também dá o exemplo de Haridas Thakura para dizer, olha, também é possível. Por outro lado, se nós nos tornamos conscientes de Krishna, se estamos abrigados nos santos nomes, né, se a gente está ocupando nossos sentidos espiritualmente, isso também é possível, né? Krishna diz na Bhagavad Gita, né, não aqui nesse capítulo, mas em outro que eu não me lembro qual, mas ele diz que Maya é a sua energia, essa energia ilusória é sua, né? Então, através dele, pelo abrigo e misericórdia dele, nós conseguimos superar Maya, né? Mas só por ele, né? Não sozinhos. Bom, Prabhupada continua aqui. Conforme ilustra o verso acima mencionado, um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais devido ao seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Gente, isso é muito importante, esse ponto aqui. Para mim, pelo menos, até estava ouvindo agora, eu estava ali cozinhando para a Deidade, e estava ouvindo uma aula de Prabhupada Sakshi no Retirão do Bhagavata, agora o último que teve em Govardhana. E ele falou algo parecido com o que Prabhupada está levantando aqui, que é o seguinte. Quando Prabhupada diz assim, ó, um devoto sincero evita todo o gozo dos sentidos materiais, aqui a ideia não é de forma alguma, a gente não pode interpretar que a ideia aqui é de repressão. O nosso movimento, a nossa tradição, ela não é de repressão. Quando a gente fala, por exemplo, do ashra de Brahmacharya, né, que são os celibatários, os monges celibatários, monges e monjas celibatários, o processo ele não é e ele não pode ser de repressão, jamais, né? Precisamos ser sinceros. Prabhupada diz aqui mesmo, né, um devoto sincero. Então nós precisamos ser sinceros para entender em que estágio nós estamos e em que ashra nós nos encaixamos, né? Se é de casado, se é de monge, se é de, né, peregrino, se é de renunciado totalmente, né, e querer passar a vida pregando essa consciência de Krishna para as outras pessoas. Então nós precisamos ser sinceros para assumir o ashra e a consciência que a gente tem, né? Então, quando ele diz que o devoto sincero ele evita todo o gozo dos sentidos materiais, não é por meio da repressão, porque essa é falsa, essa não vale nada, né? Até Prabhupada dá o exemplo do, como é que é? Renúncia do macaco, né? A renúncia do macaco. Então aquela pessoa se veste, né? Quero ser brahmachari, se veste de laranja, mas está cheio de desejos, né? Sexuais, assim, na sua mente, meditando nas meninas, e em casar, em ter relações. Isso é a renúncia do macaco, né? Que Prabhupada fala. Então, ou então, não, eu vou morar no templo, vou largar tudo, quero renunciar, mas lá dentro do ambiente, né, de renúncia, tá cheio de desejos de obter coisas materiais, cheio de desejos materiais, né? Então essa renúncia ela é falsa, ela não é assim, verdadeira, né? Ela não é sincera, não é o que Krishna quer de nós, né? Krishna quer a sinceridade de nós. Então, voltando ao ponto que eu queria, quando Prabhupada diz, de novo, desculpa, eu estou repetindo, mas só para, né, que eu não fechei. Quando Prabhupada diz que o devoto sincero evita todo o gozo dos sentidos materiais, não é por meio da repressão, mas é por meio da sinceridade dele em buscar algo que seja espiritual. Quando é aquele que conseguiu fazer a substituição do material para o espiritual, como o Henrique falou, está conseguindo meditar em outras coisas, e aí sim, ele perdeu o gosto. Não é que ele está reprimindo, que ele quer muito aquilo, mas ele está reprimindo porque é o certo. Não, o certo é ser sincero. Claro, a gente tem que fazer um esforço, mas o certo é ser sincero. Então, ele não está reprimindo, ele já perdeu o gosto. Ele já não vê mais graça em sair, já não vê mais graça em beber, já não consegue mais comer carne. Ele perdeu o gosto por desejos materiais.
Então ele sinceramente, né, ao sentir o gosto superior para Andristoa, porque as atividades espirituais, elas têm uma bem-aventurança, têm um gosto, que a pessoa quando sente isso, né, ela não quer saber mais de outra coisa, porque ela compara, ela vê que o gosto que ela sente, o prazer que ela sente com atividades materiais é infinitamente menor do prazer que ela sente com atividades espirituais. Então essa pessoa, ela já não é mais um farsante, ela realmente sentiu o gosto superior e ela perdeu o gosto por coisas que são inferiores, temporárias. Então Prabhupada diz, né, este é o segredo do sucesso. Olha só, devido ao seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Este é o segredo do sucesso. Agora, como é que a gente chega, antes de continuar aqui a leitura, né? Como é que a gente chega a esse ponto? Para sentir esse gosto superior e perder o prazer pelo gosto inferior, né? A gente precisa o quê? Sanga, satsanga, sadhusanga. A gente precisa se associar com as pessoas que já estão sentindo isso. A gente precisa se ocupar de atividades que são espirituais, que são transcendentais. A gente precisa se purificar, porque também conforme você se purifica, como Chaitanya Mahaprabhu nos ensina, conforme você se purifica, né, você vai conseguindo sentir melhor. Porque também, né, não adianta, imagina, Prabhupada dá esse exemplo que eu adoro, essa analogia que eu adoro. Imagina uma pessoa que ela vai para um baile e tem uma discoteca muito legal, uma dança muito legal, e ela gosta de dançar, mas a perna dela está muito machucada. Então, quando ela vai dançar, dói, machuca, não é prazeroso, né? Agora, quem não está com a perna machucada, está curtindo pra caramba, né? Aquela dança, aquele baile. Então, também, né, a gente precisa se purificar, porque não adianta você se ocupar de atividades materiais com a perna machucada, ou seja, cheio de sujeira, cheio de anartas, cheio de questões que não foram resolvidas com seu ego, com seu passado. Então você pode se ocupar de atividades materiais que você não vai sentir o gosto superior, né? Por isso que a purificação também é importante. Agora, se ocupar de atividades espirituais, se purificar e se associar com quem já está sentindo isso, realmente, como o Prabhupada diz aqui e nos ensina, é o segredo do sucesso, né? Deixa eu ler aqui um comentário do Prabhu Govinda, eu esqueço o nome dele, Lila Govinda Dasa. Como Krishna é a origem de todos os mundos, tanto material quanto espiritual, então mesmo a matéria é divina, pois é originária de Krishna. E o que vem do espírito é espiritual, igual e diferente. Exatamente, a Tincha Beda Beda Tátua, né? Acho que é porque eu falei anteriormente que num primeiro momento tudo é material, mas quando você se torna consciente de Krishna, você vê que tudo é espiritual, né? Que tudo é Krishna, que você pode usar tudo para o serviço a Ele. Bom, então só finalizando aqui o último ponto, Prabhupada diz assim: portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, olha aí o que eu acabei de falar, né? Com certeza acabará fracassando. Não tem jeito de lutar com Maya. Imagina, a Maya é uma energia de Krishna. Como é que você vai ganhar de Maya? Se esses desejos ainda existem, você pode lutar, fazer o esforço que for, que você não vai ganhar. Então, Prabhupada nos explica, se a repressão for artificial, você vai acabar fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer seus desejos. É muito forte, né? Há uns versos anteriores, acho que foi o 60, Krishna dizia para Arjuna: os sentidos são tão fortes e impetuosos, Arjuna, que arrebatam a força até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. No Bhagavata tem a história de Bharata Maharaja, que ele era uma grande alma, um grande devoto. É dito que ele já estava no penúltimo estágio de Bhakti Yoga, que é Bhava.
E ele era um grande rei que renuncia tudo, palácio, esposa, filhos, e vai para a floresta. E quando ele já está lá fazendo as suas práticas espirituais, a sua meditação, já perto da liberação, sozinho na floresta, ele acaba se apegando a um bichinho, um animalzinho que ele viu, né, a mãe morrer, enfim, o veadinho, né, para quem conhece essa história, que nasceu da mamãe lá, que foge de um tigre. E aí, enfim, ele fica com compaixão, começa a cuidar desse veado, desse animalzinho, e se apega a ele, fica completamente apegado a ele, né? E cai, digamos assim, né? Porque ele fica meditando tanto no veadinho que na próxima vida, na vida seguinte, ele nasce como como um animal dessa espécie, né? Então ele não consegue progredir no seu caminho espiritual por causa dessa contemplação. Então os sentidos, eles são muito fortes, né? O menor pensamento vai nos agitar e a gente vai buscar satisfazer os sentidos. Então, a nossa saída desse labirinto, como o Prabhupada diz, né, é nos ocuparmos em atividades espirituais, nos purificarmos e nos associarmos com as pessoas que já estão conseguindo fazer isso, né, já estão nesse caminho, ok? Bom, o Prabhupada, ele não fala no significado sobre a luxúria e a ira, né? Ele fala mais da contemplação dos sentidos. Então eu vou deixar para o Goura Krishna amanhã, já que ele vai fazer a continuação, né? Falar um pouquinho mais sobre como dessa contemplação, dessa meditação, vem o apego, do apego à luxúria, da luxúria à ira, e assim sucessivamente. Ele vai explicar melhor amanhã, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada a todos que ficaram aí. Prabhu Lila Govinda falou: prazer sensual, Krishna deu até para os cães. Lógico que realizar isso não é uma tarefa tão simples. O rei Pando, pai de Arjuna, morreu pelo desejo sexual. É verdade também, né? Caiu por isso, né? É muito forte. É dito que de todos os desejos, de todos os prazeres, né, o prazer sexual, o desejo sexual é o mais forte, né? E portanto é o mais difícil. É dito que é o último que a gente consegue se desapegar, se desamarrar desse mundo, né? A atividade sexual é dito que é como uma corrente, o último elo da corrente que ainda nos segura nesse mundo, né? É o mais forte. Então, a hora que realmente a gente consegue se desapegar desse prazer sensorial, então aí a passagem já está mais liberada, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada aí aos prabhus que ficaram, Henrique, Alexandre, Lila Govinda. Uma boa noite para vocês e uma excelente semana. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Bhagavad Gita Ki Jai.